Sejam bem-vindos à nossa aula número 28, a importância de contratar um advogado. Eu vou conversar com vocês, não é mais agora praticamente uma aula do curso em si, onde você vai aprender algumas nuances de como se defender ou não, mas explicar para vocês quando a assistência profissional pode fazer uma diferença no seu processo. Chegamos então na nossa fase de encerramento do curso. Agradeço a participação de todos que contribuíram com perguntas. Será feito um compilado daqui a um período para ver quais são as dúvidas mais frequentes, alguns pontos que vocês nos chamem a atenção do que faltou no curso. Então eu posso fazer algumas aulas adicionais, colocar de complemento nessa playlist que foi disponibilizada, algumas perguntas e respostas. Ainda vamos elaborar alguma coisa, mas eu sei que a ideia não foi mostrar para vocês todo o exaurimento do que pode acontecer no juizado, apesar de foi bem extenso, foi bem abrangente. Creio que essa informação que vocês receberam possa ser úteis até para advogados. Estudantes de direito, então, nem se fala, que estão ingressando na carreira, que pretendem ingressar na carreira, já vão saber basicamente como é que a regra do jogo está funcionando na prática. E é uma coisa que a faculdade não dá. Então, queria chamar a atenção de vocês para esse limite da autodefesa, né? De quando você mesmo faz a sua defesa no processo. Verifica, analise comigo. Veja, todas essas últimas 27 aulas que passamos juntos, foi mostrado sobre possibilidade de conciliação, sempre visando que você tivesse uma visão estratégica de todo o seu processo. O seu processo não é só ir no juizado e reclamar. Longe disso, você já pôde perceber que existem muitas etapas a serem ultrapassadas, por assim dizer. E ainda, com base em tudo que você vai passar no processo, você tem que agir com estratégia e, às vezes, vidência, né? Você tem que imaginar se a outra parte, ela tem condições de ser solvente, de efetivamente nas estatísticas, a probabilidade de você ganhar o seu caso, que ela vá te pagar, ou que ela vá fazer o serviço que você espera, ou que ela deixe de tomar, deixe de fazer uma ação que você buscou, que ela não fizesse mais, como por exemplo, construir um muro que está acima do limite municipal contra o seu vizinho, alguma coisa do gênero. Lembra, podem acontecer diversos tipos de situações. Então, pensa comigo, qual é o tempo que você despenderia com um processo? Não valeria a pena contratar um advogado? E por que eu digo isso? Porque ele vai fazer para você a análise técnica do seu caso. Ele vai estruturar juridicamente todos os pedidos que você tem que fazer, com base na entrevista que ele tem contigo, com os documentos que você aprende. Ele vai estabelecer a estratégia processual. E agora, nesse momento, você já entendeu como é que funciona a estratégia processual, você já tem capacidade de bolar uma estratégia processual, então a sua conversa com o advogado já vai ser diferente. Não é uma coisa que você leu na internet, é um curso dado por um advogado que tem 15 anos de experiência. Já foi juiz leigo nos juizados especiais, já fez muita conciliação. Então eu te passo nuances do que você pode esperar na prática. E aí você pode ver, será que vale a pena? Ele mesmo já vai fazer, o advogado vai fazer tudo por você. Pense se vale a pena esse custo-benefício de você contratar uma pessoa, porque o advogado, ele vai trabalhar para você. E aí você, com esse conhecimento todo que você tem, você pode auxiliar no seu caso, pode auxiliar como é que vocês vão proceder com a estratégia da defesa. E essa é uma diferença muito importante entre o conhecimento básico que você tem, vou te falar, é um conhecimento básico, mas ele é bem avançado e você está muitos degraus à frente de muita gente, inclusive acadêmicos de direito que ainda estão estudando e porque essa disciplina, esse tipo de informação, eles não têm na escola, pode ter certeza. Só que o conhecimento básico é uma coisa, a técnica jurídica é outra. E no momento em que você já contratou ele para a primeira fase, ele já está vinculado a trabalhar na segunda fase, se for necessário fazer um recurso ou apresentar as contrarrazões do recurso. E ele também já está vinculado a fazer a execução do seu processo. Então, será que não vale a pena negociar com o advogado? Seja um pagamento mensal, seja um pagamento anual, seja um pagamento único, para poder cuidar desse processo para você? Você tem que analisar. Lembra, sempre, até mesmo antes de entrar com o processo, você tem que pensar na análise financeira. Quanto isso vai custar para mim? Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Se a causa for de 30 mil reais, será que ela não é importante o suficiente para você? 30 mil eu digo porque ainda é inferior a 20 salários mínimos. Será que não é importante para você contratar o advogado, que é como se fosse um funcionário que você vai ter para trabalhar pelo seu interesse? Porque dependendo do valor da causa e da probabilidade de ganho, pode o advogado contratar contigo por porcentagem? Pode. Ou seja, ele tem total interesse em ganhar o processo para
você, porque ele vai trabalhar no risco. Depende do valor que você negociar, se for um valor fixo ou não, você tem que ter em mente que você vai ter conhecimento técnico, uma base jurídica e vai poder ajudar na defesa da estratégia que você leva para o judiciário. Será que não vale a pena? Essa é a ideia dessa aula, de você entender qual é a importância de contratar um advogado. Lembra, até 20 salários mínimos, você pode ir sozinho. Mas vale a pena? É isso que cada caso vai demonstrar para você. Por exemplo, eu vou contratar um advogado para poder fazer um processo de obrigação de fazer das portas do meu armário, que demos no exemplo da aula anterior, que custa 300 a 500 reais por um terceirizado. Se a pessoa deixar de fazer, não compensa. Não compensaria economicamente falando. O advogado não vai trabalhar pela porcentagem do valor de 500 reais. É uma causa que ele pode até pedir o dano moral, você pode insistir que ele peça, mas analise, será que o juiz vai dar? Tudo depende. Então você precisa dessa análise. Mas agora, uma causa de 30 mil reais, se for acima de 32, que dá mais de 20 salários mínimos, aí você é obrigado, você não tem outra opção. Ou você pode renunciar o direito excedente também para analisar se matematicamente falando eu der um desconto de 2 mil do meu crédito renunciando, eu não preciso pagar 20% para o advogado ou 10%, depende de quanto a gente acertar, ou 15%, não sei. Isso é uma conversa muito particular entre você e seu advogado que você vier a contratar. Será que não vale a pena? Eu dou um desconto aqui e sigo por conta própria. E o risco de perder o processo e depois não poder abrir novamente? Será que vale a pena? Lembra, não estou induzindo você a contratar o advogado. É longe disso. Esse curso é feito para você gerir a sua vida, para você cuidar dos seus problemas. É para você aprender a entrar com o processo e aprender a se defender de um processo. Esse é o objetivo do curso. Mas parece que tá no íntimo, assim, no interior de um advogado, de sempre estar falando quais são os riscos, sabe? E é isso que eu pretendo passar para vocês com essa aula. É saber se você está pronto para ir com o processo, você tem que ir. Mas se você acha que não está pronto, buscar o auxílio de um profissional. De repente você contrata um profissional para este processo, o seu próximo processo, talvez, que você venha a ter, e acompanhe mais de perto para ver como que é a condução, a nuance toda, para você aprender de repente que se acontecer com uma outra situação, você observou mais de perto, do que simplesmente deixa com o advogado, ele só te fala, olha, a data da audiência é isso, você tem que juntar tal documento, olha, fulano recorreu, a gente tem que trazer um ou outro documento, passa aqui, vamos conversar. Não é uma relação tão distante, mas você de repente agir com uma relação mais próxima, acompanhando o processo, fazendo o seu cadastro lá no sistema eletrônico e vendo as movimentações, vendo as petições do advogado, fazendo suas anotações, conversando com ele melhor estratégia. Nunca diga para o advogado, afinal, você já contratou ele pela experiência dele. Nunca diga para o advogado, você tem que fazer isso. Sugira, não imponha, porque a parte técnica, ela existem, como eu falo aqui no escritório, para os advogados que trabalham comigo. Existem diversos caminhos para você chegar no mesmo resultado. Não tem certo e não tem errado. Tem assim, você vai chegar nesse resultado? Sim ou não? Tem caminho mais longo e tem caminho mais curto. Então, se o advogado está fazendo aquela estratégia, é porque ele está vendo já o final do processo. Ele quer conduzir pelo caminho A. E você chega para ele e impõe o caminho B. E não é o caminho que ele está acostumado ou está habituado, ou que ele conhece ali do juiz, como que está sendo decidido os casos. Porque às vezes nós entramos com um processo já pensando no recurso. Porque os juízes, por exemplo, de primeira instância, eles podem dar sempre improcedência, mas no tribunal vem sendo reformado. Então o advogado está indo por aquele caminho que ele já sabe que vai abrir a brecha lá no recurso. Então nunca discuta ou imponha com ele, você tem que fazer assim. O advogado sabe como vai fazer. Lembre-se, coloque na sua cabeça que não existe o caminho A, B ou C como melhor. Existe o caminho que chega no destino. E é isso basicamente que o advogado vai ver, e é a experiência dele que você ainda não assimilou, você não conhece. Então sempre tem aquela conversa franca com ele para saber que caminho vamos adotar. Não pergunte quais são os caminhos, as teses antes de contratar ele, porque ele não vai te falar. Ele vai te dar só o conhecimento abstrato, vai te responder algumas dúvidas, mas o modus operandi de como que é o trabalho ele só vai te dizer quando vocês contratarem o advogado. Você contratar ele, ele tem que dizer também, né? Não pode falar, eu vou fazer, deixa comigo. Não, ele não pode falar isso. E eu acredito que nem vai, ele vai explicar a estratégia dele. Você agora tem como ter mais argumentações para discutir com o advogado a melhor estratégia. Falar, será que esse caminho não é melhor? Se a gente fizer isso e tal, ele pode falar, concordo, mas a gente pode ir de repente até aqui e dali em diante mudar a estratégia para outra forma. Gente, é uma imensidão de estratégia que dá para fazer. Não tem um infinito, não, mas existem bastante possibilidades de
chegar no resultado que vocês esperam, que é a procedência da ação. Se você é o autor, se você é o réu, idem, só que é o contrário, né? Você está buscando a improcedência, ou, dependendo da situação, a improcedência do pedido inicial e a procedência do pedido contraposto. Então, essa é a expertise do advogado. Ele já está habituado com os casos que estão lá naquele tribunal, ele já está habituado com as decisões da justiça. Então, analise se vale a pena. Essa é a ideia, né? A diferença daquele conhecimento básico premium, tá? Não é teu conhecimento não é raso, não. Você já manda bem no juizado, tenho certeza que sim. Mas o conhecimento técnico, ele é um pouco diferenciado somente pela experiência mesmo. Essa é a diferença, porque para você é o seu primeiro caso, é a sua visão inicial, o advogado tá ali, às vezes tem 5, 10 anos de experiência, 15, 20, 30 anos de experiência, e ele já tá habituado com aquelas situações, então não dá nem para discutir. Não estou inferiorizando o seu conhecimento. Não dá para discutir uma estratégia que ele tenha que de repente pode não ser a mesma que a sua. Mas veja, vocês dois têm uma visão de como chegar no final do caminho, no final do processo, de como chegar numa sentença favorável. A questão é que ele conhece um atalho. Você talvez não conheça o atalho agora, você pode conhecer o atalho mais para frente, quando você tiver seu terceiro, quarto, quinto processo, talvez, se for da mesma natureza, né? Às vezes você pode ser, por exemplo, uma empresa, uma microempresa que entrou para cuidar você mesmo das suas próprias cobranças. Você é o sócio e estou disposto a eu mesmo ir nas audiências e criar uma rotina. Você vai virar especialista. Você vai aprender com alguns erros, vai corrigir eles, vai adequar e entrar com o processo. E você vai criar o seu caminho. Basicamente, isso é um advogado experiente. Ele também já tem experiência, ele sabe, ele já adequou todas as coisas, ele sabe como é que o juiz está agindo, ele sabe o que o juiz está concedendo, ele sabe se vai bloquear a CNH da pessoa, ele sabe se tem penhora de salário, ele sabe tudo isso. Essa é a ideia, ok? Então, já sabe, o advogado somente é obrigatório quando você perder o processo e quiser recorrer, ou quando você ganhar o processo e a outra parte recorrer, e desde que você queira fazer contrarrazões. Se você achar que não precisa, você não precisa contratar o advogado. O recurso da outra parte vai subir ao tribunal sem a sua manifestação. E tá tudo certo. Dependendo da situação, já é um caso consolidado, nem precisa manifestar se você é o autor e está sem advogado. Se tem advogado já no processo, ele é obrigado a colocar a defesa, senão fica feio para ele. O processo é eletrônico, você vai saber que deu decurso de prazo, sem cumprimento da intimação, você tá vendo e pode questionar até a eventual negligência do causídico. Causídico, patrono, são sinônimos para advogado. E nas causas de 20 salários mínimos, se for acima, infelizmente você não pode ir sozinho, a lei não estabelece essa possibilidade, ela dá um marco ali, um limite para você poder fazer sozinho o seu processo. Que eu já dei a minha opinião anteriormente, eu falei, olha, só muda o valor da causa. Qual é a diferença de você cobrar uma dívida de R$1.000 e cobrar uma dívida de R$50 mil? Não tem diferença nenhuma, o procedimento é o mesmo, as provas são as mesmas, a sentença é a mesma, a execução é a mesma, só muda o valor. Pode ser um lobby da OAB? Pode, não sei, não garanto. Pode ser que o judiciário falou assim, não, eu não entendo, não previ. Naquele momento, lá em 1995, quando promulgou a lei, quando a gente falou, a lei é essa, manda para o presidente para ver se ele vai sancionar, não pensamos nessa parte aí de, ou resolvemos estabelecer somente 20, tudo depende, não se sabe como são produzidas as leis. A gente pode imaginar, mas a gente tem que viver na boa fé, né? Não pode ser só pensamento negativo, tudo é uma conspiração, de forma alguma. E também, o advogado é obrigatório em situação de maior complexidade. Se, por exemplo, um acidente de trânsito que poderia parecer uma coisa simples, se mostrar um pouco complexo, você precisa de uma experiência jurídica, porque dependendo da situação, o teu caso pode ser improcedente. Tem situações que você não vai saber pesquisar uma jurisprudência ou não vai interpretar como é que foi o julgado de um tribunal de justiça para saber, porque ele fala uma coisa, mas no final a nuance em si é outra, e se o seu caso não se adequou naquela situação que deu uma procedência, você pode perder a causa. Então, às vezes você não trabalhou melhor, não os argumentos, os seus argumentos são bons, não trabalhou melhor a adequação do seu caso ao entendimento do tribunal. E nessa parte, o advogado está mais apto a fazer para você. É mais simples, mas para ele é mais corriqueiro. Não que para você não possa ser possível, é possível sim. Só que aí você leva como que eu posso te falar? Você pode levar um tempo muito maior para identificar essa nuance e colocar na sua petição inicial e juntar as provas do que o advogado que só fala assim, olha, consegue para mim o documental, me explica aqui, como que aconteceu isso? Ele já vai entender porque ele tem a certa experiência para resolver. E assim, quando é altamente recomendável ao advogado? Quando envolve prova complexa, é necessário o advogado. Se você está discutindo
questões contratuais, é importante que você pegue um advogado, porque às vezes você não sabe como a justiça age e como que o juiz se posiciona em determinadas cláusulas. Como, por exemplo, até hoje tem muita gente que acha que não precisa levar um produto com defeito na assistência técnica, mas está no Código de Defesa do Consumidor. Todo mundo só fala o que você pode fazer em caso de ausência da resolução, que é devolução do produto para pegar o dinheiro de volta, é a substituição por um novo, é o abatimento do preço, mas ninguém fala que no artigo anterior fala que você é obrigado a levar o produto para a assistência técnica, que você deve oportunizar que a empresa conserte o seu produto. Então é mais ou menos essa ideia, entende? Você sair do senso comum, sair desse conhecimento popular e buscar um conhecimento um pouco mais técnico para poder adequar o seu pedido. Como eu falei em outras aulas, você pode chegar para o advogado e contratar só a petição inicial com ele, o que seria muito interessante para você. Por exemplo, você conta o caso para o advogado te faz somente, ele te cobra os honorários para fazer a petição inicial e você segue dali em diante, porque às vezes a sua dificuldade é colocar no seu pedido ao juiz o direito que você vai buscar. Isso pode acontecer e não ache que o advogado é obrigado assim. Na verdade, o advogado não é obrigado a nada, né? Até se ele não quiser contratar com você, ele não precisa contratar. Ele só fala, eu não acredito na sua causa, recomendo que você busque uma outra orientação e de repente tem uma opinião diferente da minha. Eu acho que o seu processo não vai dar certo. Ele pode falar isso para você? Pode não contratar? Pode também. Mas no momento em que você contrata ele, ele tem que fazer o serviço. De toda forma, se você contratar somente a petição inicial, fala assim, mas doutor, eu gostaria de que o senhor me fornecesse apenas a petição inicial. Que custo ficaria? Bom, converse com ele. O parâmetro de preço, já passei um caminho para vocês em outras aulas. Você pode ir nas páginas estaduais da Ordem dos Advogados do Brasil, todas as seccionais, como se chama, tem uma tabela lá. Ela é pública. Eu não posso falar de preço, porque eu não sei dos preços das outras seccionais. A tabela é orientativa, mas você, olha, é um valor mínimo aquilo. O advogado pode cobrar mais? Pode, tá? Depende da expertise dele. Mas ali é um valor mínimo que a OAB recomenda que seja cobrado. O advogado pode cobrar menos? Tem que ver o que diz lá a seccional dele. Mas você pode conversar com ele. Eu acho que é muito melhor você tentar, pelo menos, contratar a petição com o seu advogado do que se arriscar com um modelinho de internet. Quando você não tem familiaridade do caso e quando os requerimentos são diferentes das aulas que apresentamos, né, dos modelos práticos que você já tem conhecimento que você pode fazer. Mas em caso de prova complexa, se você não consegue interpretar o contrato, se tem um monte de documentos, de repente o banco junta um monte de extratos que você não consegue nem fazer uma análise superficial deles para saber, fazer uma adequação. O advogado é recomendado, o advogado tem expertise. Casos que tem pedido contraposto, também, porque lembra, o jogo pode virar. O nosso caso prático que demos na nossa aula de petição inicial, né, do requerimento e da contestação, quando chegou lá naquele momento da sentença que inverteu-se o jogo, o autor que parecia estar com a razão perdeu para um pedido contraposto, é outra situação que você tem que acender o seu alerta. Fica essa advertência. Se você não entender o pedido contraposto ou entender que é um pedido que pode ser muito gravoso para você, busque o auxílio do profissional. Você tem que ter conhecimento que situações contrárias ao que você espera pode ocorrer. Então você precisa, às vezes, buscar esse conhecimento. Precisa buscar. Existem, por estatísticas, acredito que mais de 1,5 milhão de advogados no Brasil. Creio que é o segundo país com mais advogado no mundo. Alguém você deve conhecer. Então, alguém da sua família deve conhecer alguém. Então você busca uma conversa com essa pessoa, veja se ela vai te cobrar consulta. Se ela te cobrar consulta, pague a consulta para ela. Ah, não faz cara feia não, porque é o trabalho do advogado. Pague a consulta para o advogado, converse com ele. De repente, alguns advogados eles podem abater o preço da consulta no preço do serviço. Mas, ó, se você contratar meu serviço, eu vou descontar a consulta, porque, né, só para não ficar essa conversa vazia aqui, que, tipo, veio, conversou, tomou o tempo dele. Lembra? Ele é um prestador de serviço. Prestador de serviço vende tempo. Lembra do nosso caso do marceneiro lá? Ele vende tempo. E aí ele, às vezes, não consegue gerir melhor o tempo dele. O que acontece? Ele não consegue entregar os serviços que vão ficando para trás. É basicamente isso. O advogado, ele também vende o tempo dele. Então, valorize o rapaz, né? Valorize a advogada, o advogado, se ele já é um senhorzinho, se ele é novo, se ele não é. Valorize o advogado. Ele fez a coisa mais difícil que é hoje em dia, passar na OAB. A prova diz que está terrível. Então, valorize o conhecimento dele. Ele vai saber te auxiliar, vai saber demonstrar teu caso. E você nunca é obrigado também a ficar com a primeira opinião. Se você não sentir confiança, você não precisa contratar o advogado para fazer o pedido ou para assumir o seu caso. Lembra? Quando aparece o pedido contraposto, já está logo depois da conciliação, pode ser um momento um pouco mais tarde para você contratar o advogado, dependendo da situação. Então,
Então, ouça as recomendações dele e se ele falar, vamos pedir a extinção desse processo e abrir um mais adequado, com requerimentos melhores, veja com bons olhos, tá? Porque isso vai mostrar que ele tem experiência, ele sabe que o juizado permite essa possibilidade, ele conhece as nuances todas, ele vai trabalhar para te ajudar, tá bem? Demandas com grande impacto financeiro, lembra? Uma coisa é você entrar e cobrar R$500, outra coisa é R$32 mil, que são os 20 salários mínimos. Então tem um grande impacto financeiro. Imagina se outra parte vem e faz um pedido contraposto para você do mesmo valor. Imagine a possibilidade de inverter o jogo e você acabar entrando pedindo 32 e tendo que pagar os 32. Então é muito importante que você tenha atenção sempre nesses alertas, né? Ative alguns gatilhos que você fala, poxa, agora não dá para mim, eu preciso do advogado. Vá no advogado. Dependendo da situação, se você vê que pode ser uma cilada, você também pode pedir a desistência do processo. Assim, puxa, eu não sei como agir aqui. Acho que eu vou pedir para o juiz a desistência do meu processo. E daí depois eu converso com o advogado, eu vejo como é que eu vou fazer. Mas converse, porque se a pessoa entrou com um pedido contraposto, quer dizer que ela só aproveitou essa situação desse processo para fazer o pedido contraposto. Nada impede que ela entre com uma ação como autora e você como réu. E aí você pode precisar de novo do advogado. Então, assim, se antecipe, haja com estratégia, inteligência, você consegue. Você chegou na aula 28, é a última aula do curso. Estamos falando sobre contratar advogado. Você nem precisaria estar aqui, mas você está pegando a informação para saber como agir ali na frente. Não sei se você percebeu, né, um spoiler aqui, né? Não tem como falar spoiler, que é o último episódio, né, da série aqui. Se você percebeu, sempre os tópicos das aulas tem muito mais insight de coisas correlacionadas do que só falar de importância de advogado. Não, tem estratégias e estratégias. Nós estamos aqui até o final para isso, não só para falar ou para puxar sardinha para advogado. Não é isso que é o curso. É orientação de que você precisa identificar alguns gatilhos de quando é importante contratar o advogado. Fique muito atento, não haja por impulso e fale assim, não, deixa que eu resolvo. E aí dá um revés. Aí, depois que veio a sentença, não dá para desistir. Depois que o juiz decidiu o caso, seja parcialmente procedente ou julgou o pedido contraposto procedente, que é pior ainda, não dá para mudar mais. E não dá para desistir, não dá para mudar a estratégia, não dá para reformular pedidos, não tem o que fazer. Aí virá só o recurso. E aí você vai precisar do advogado de novo. Já não era melhor ter o advogado antes? Essa é uma questão meio que lógica, mas é para você analisar, porque depende das situações. Se não tiver pedido contraposto, de repente você não precisa pegar o advogado. E aí é você que vai analisar. Lembra, você precisa de informação. Quanto mais informação você tiver, mais decisão consciente você toma. Essa é a ideia. Questões técnicas ou contratuais sofisticadas também é uma atribuição que o advogado pode resolver mais facilmente para você que não está habituado. E qual que é um risco, né? Se você não fizer uma autodefesa, né? Riscos da autodefesa em casos complexos, perder prazo. Se o juiz pede para você se manifestar de uma prova juntada, ele vai te dar 5 dias. É o prazo que a lei dá para manifestação. Suponha, você juntou a petição inicial, o réu juntou a contestação. Nesse meio tempo, o réu juntou um outro documento no processo. Pelo Código de Processo Civil, todo documento juntado no processo tem que abrir vista para outra parte se manifestar. O juiz abriu vista para você e você não manifestou porque você perdeu o prazo. Aconteceu. Tua vida é corrida, você não está habituado, você errou na contagem do prazo, aconteceu um infortúnio que você não podia acompanhar o processo com mais detalhes, porque um problema familiar, um problema no trabalho, ou uma atribuição, um serviço que você tinha que terminar que simplesmente você acabou esquecendo, ou a cartinha chegou lá na sua caixinha de correspondência da sua casa e você não viu, quando foi ver era tarde demais, e aí o que acontece nesse caso? Ele juntou um documento novo, você não impugnou, lembra nas nossas aulas de contestação? Se você não impugnar um documento que foi juntado, você dá ele como verdadeiro, e aí o juiz vai interpretar isso como? Bom, se você não falou nada, eu presumo que, porque você não vai mentir, não vai falar, esse documento não existe quando tá lá a tua assinatura, vai falar, esse cálculo não procede, sem apresentar o seu cálculo que você entende adequado. Simplesmente você fala assim, bom, tudo bem, o documento é verdade, a lei presume isso, tá? Bom, o documento é verdade e eu não preciso me manifestar com ele, eu tô aceitando ele. É assim que o juiz interpreta. Então imagina a complexidade disso tudo. O jogo pode virar nessa situação, uma coisa de perda de prazo. Existe, as pessoas não sabem, às vezes elas não fizeram esse curso, não sabem que tem que falar quando intimadas. Às vezes as pessoas não sabem que podem juntar provas até a audiência de instrução. Quantas vezes forem, às vezes você pediu um laudo médico do IML, por exemplo, para comprovar um acidente que te causou uma lesão corporal e demorou 30 dias. Você não vai esperar os 30 dias. Você pode, mas você não precisa esperar 30 dias para entrar com o seu processo. Você pode simplesmente, quando o laudo fica pronto, juntar no processo, para você não perder a sequência, entendeu? Tipo, o laudo vai ficar pronto antes de eventual audiência de conciliação. E aí você junta o documento, tem que ter vista para outra parte. Assim vai. Entenda, são regrinhas processuais que você tem que ficar muito atento.
Outro risco, pediu errado os seus pedidos. Não tem como você resolver isso depois, quando o juiz der a sentença. Antes, quando o advogado identifica, ou você mesmo identifica a possibilidade de retificar isso, você apresenta a petição ao juiz. O que o juiz tem que fazer? Encaminhar ao réu para se manifestar. É isso que ele deve fazer. Falta de técnica recursal. Bom, a técnica recursal, no seu caso, que foi sozinho no processo, seria dos embargos de declaração. Esse seria o único problema, já que na fase de recurso, quando você coloca um recurso nominado, ou você é o autor que fez o recurso pelo advogado, ou você é o réu que recebeu uma intimação para apresentar contrarrazões e você não tem advogado, essa seria a questão de segundo grau. Não é uma questão de primeiro. De primeiro grau, essa falta de técnica recursal é referente aos embargos de declaração. Aquela aulinha do embargo de declaração que existe a possibilidade de você pedir ajustes da sentença e não a reforma da sentença, que pode dar um problema. Às vezes você vai lá e pede para o juiz uma reanálise do caso por uma determinada situação. Depende do que você escreve, você vai receber aquele negócio que a gente mencionou lá atrás, despacho da morte. É aquela coisa, não tem nada para sanar, a parte quer mudar o julgado, ela que recorra, com palavras mais bonitas, mas em síntese é isso, por isso que é o despacho da morte. E aí você não fez o embargo de declaração corretamente e não pediu para o juiz que o índice de correção monetária estava faltando. Você não fez um pedido adequado dizendo que, olha, o meu dano material era R$ 2.500. Excelência, você colocou R$ 1.500. Será que isso é um erro material? Excelência, você colocou ali R$ 2.500 por escrito, mas escreveu R$ 1.500 por extenso. Pela lei do cheque, em analogia, vale o que está extenso e não o número algarismo. E aí, o que vai acontecer na hora da execução de sentença? Se estabilizou e consolidou tudo isso aí, você pediu para uma coisa, o juiz nem viu que tinha um erro material e não corrigiu de ofício, estabilizou. Então essa é a falta de análise da técnica recursal, do recurso do embargo de declaração. Justamente porque você só pode fazer embargo de declaração como recurso, é tecnicamente chamado de recurso. E interpretação incorreta da sentença. Veja, se você não entendeu a tua sentença, às vezes você deixa de cumprir uma obrigação que o juiz estipulou para você. E aí acaba que a outra parte executa, acaba te dando um gravame, alguma outra coisa que vai te prejudicar. Fique atento. Tem vantagem de contratar um advogado? Tem vantagem. Ele vai analisar o teu caso personalizadamente. Ele não é o chat GPT, que vai te dar respostas genéricas e abrangentes conforme regra geral. Não. Ele vai analisar todas as nuances e vai te dar uma análise personalizada. Então tenha em mente que você pode simplesmente, suponha, explorar o advogado com uma consulta para ele te dar uma estratégia processual. E aí você vai lá mentalmente, né? Claro, porque não pode gravar a conversa com o advogado. Nem o advogado pode gravar e nem o cliente pode gravar. Essa conversa é reservada, ela possui sigilo. Da forma que o advogado não pode gravar a conversa, conforme o estatuto da OAB, porque viola o sigilo profissional, o cliente também não pode gravar, porque é a mesma coisa, é uma conversa reservada, ele não pode sair por aí exibindo a conversa ou guardando a conversa. Então imagina, ele te dá uma estratégia personalizada e você memoriza ou anota. Você pode anotar, você pode conversar com ele. Posso anotar? Pode anotar. Não tem nenhum problema de ele deixar ou não você anotar. Você pode anotar independente de pedido, mas só explique que você vai anotar para ele também não falar igual uma metralhadora e você não entender, ele tem que repetir. E aí fica complicado, né? Você fala uma coisa, a pessoa não tá prestando atenção, tem que falar de novo. Bom, não é um vídeo, por exemplo, aqui como eu tô falando que nem uma metralhadora, e você pode voltar e ouvir de novo. Que eu presumo que tem pessoas que vai ouvir isso aqui em 1.5 ou 2.0. Lembra, tem estudos que falam que isso faz mal em acelerar áudio. Faz muito mal mesmo. Então fica atento, tá bem? Bom, o advogado também ele vai te falar como melhor organização das provas. Você pode anotar isso também. Fique à vontade. Ele vai ter que te falar também. Até porque se o advogado for contratar contigo, ele vai falar, olha, você vai perguntar, doutor, que documento eu preciso? Ele vai te falar. Até porque ele precisa do documento. Ele não vai abrir só com as alegações. Lembra? Tudo que você alegar lá, você tem que provar no processo. Não dá para você, algumas situações de prova negativa não precisa, mas alguma coisa mínima você tem que colocar. Ele vai fazer a defesa técnica adequada. Se você é o réu, ele vai saber onde impugnar, ele vai perguntar para você, olha, isso aqui, procede? Não procede? Tá. Se não procede, você tem algum documento para a gente embasar a sua defesa e comprovar que é improcedente essa alegação? Ele vai olhar com técnica e juntar o documento correspondente. Ele já sabe como fazer isso. Então, dê uma atenção nesses casos, porque é uma vantagem contratar o advogado. E ele vai te reduzir os riscos processuais. Suponha que você chegou lá no advogado e ele falou assim, nesse caso, pelo Código de Trânsito, você foi o culpado. Sabe, quando você para ali na guia o teu carro e o passageiro, uma pessoa que está atrás, alguém da sua família, abriu a porta do carro e ocasionou um acidente, ele é o responsável pelo acidente. Logo, você, como condutor, que não instruiu para descer pelo lado da calçada, só o motorista pode descer pela via, mesmo em carro de 4 portas, tem que descer
descer só do lado da calçada das pessoas. Suponha também, você vai fazer uma entrada, uma manobra para entrar numa via à esquerda e tem um motoqueiro meio doido que passou na tua lateral e você acabou coletando ele. O motoqueiro tá errado, não pode fazer ultrapassagem ali, tá no Código de Trânsito. Então, dependendo da situação, se ele chegar para você e falar assim, olha, aqui você não tem direito, ele vai fazer uma estratégia para você diminuir seus riscos, para você tentar buscar um acordo. Não que ele não quer fazer sua defesa, ele quer te dar resultado, afinal ele quer que você volte como cliente dele, ele quer ter a carteira de cliente dele. Tem toda essa estratégia de um escritório, a pessoa precisa de clientes. O advogado presta serviço, lembra? É como o cara que instala ar-condicionado. Ele quer fazer um serviço bom para você indicar para outras pessoas. Ele quer um serviço bom para que você volte quando precisar, entendeu? É mais ou menos isso. Todo prestador de serviço é assim. Não é só o advogado. O dentista, ele quer um serviço bom, ele vai te dar um atendimento adequado, ele não vai te passar sabão, né, quando ele acha que tem que dar, porque ele quer criar relação, porque hoje tem tanto dentista também quanto advogado. E aí você só muda de profissional, vai para outro lugar e troca. Ele não quer isso. Todo profissional, ele quer te dar algum resultado. Muito embora não é o advogado que vai te defender, que vai te dar a sentença, né? Ele defender, ele não vai dar a sentença para você, mas ele vai te dar bastante argumentações para diminuir o seu risco. Mas tem situações que não tem como defender. Suponha que você abriu a porta do carro e veio outro e bateu. Que defesa você tem? Zero. Culpa é sua de não ter tomado cuidado antes de abrir a porta. Você entende mais ou menos? E o que ele vai buscar para você? Olha, vamos tentar fazer um acordo para diminuir o valor, para ver se não deixa a coisa escalar. Vamos documentar isso, fazer um contrato em que a pessoa renuncia a qualquer tipo de direito adicional e você formula um pagamento. Ah, mas doutor, mas eu vou ter que consertar o carro dele, vou ter que consertar o meu. Sim, nesse caso foi culpa sua. Não tenta empurrar para frente. Seja uma pessoa que resolve problemas. Infelizmente você vai ter um duplo prejuízo. Você vai ter que arrumar o carro dele e o teu. E o teu, às vezes, a porta virou para outro lado e danificou para a lama e foi maior o prejuízo. Mas o cabra teve culpa? O cidadão teve culpa que estava transitando na via e alguém abriu a porta? Seja você, seja os passageiros do seu carro, qualquer outra pessoa. Tá errado, tem que tomar cuidado quando vai abrir a porta. Então, assim, esse é um caso extremo. Por exemplo, não tem muita defesa isso. Vai falar assim, não, mas o outro vem em alta velocidade. Mas qual foi a causa primária do acidente? Foi alta velocidade ou foi baixa velocidade? Foi o fato de ter aberto a porta quando não tinha cuidado para abrir ou foi o quê? É isso que o juiz vai analisar. Então, o advogado, ele vai tentar fazer uma estratégia para diminuir teu risco, teu prejuízo. Qual é o custo-benefício da assistência jurídica? Vai avaliar corretamente para você o valor da causa, vai avaliar o risco envolvido, vai avaliar o impacto financeiro de uma decisão judicial, do que pode chegar para você lá no final do processo. E aí o advogado já vai te orientar, olha, vai chegar em determinado momento que a coisa vai estar mais cara. Desde o momento em que foi protocolada a petição e você recebeu a cartinha de citação, já vai aumentar o preço da conta, já não vai mais ser aquele valor que está lá na causa. Vamos tentar fazer um acordo, vamos conversar, olha, isso aqui, de repente, não é um dano. Ó, tá pedindo dano moral, mas deixa o advogado agir, de repente a outra parte entrou com o advogado, e advogado com advogado já sabe, ele já fala mais abertamente assim, doutor, você sabe que aqui não cabe dano moral, vê lá com o teu cliente, conversa com ele, meu cliente está disposto a pagar ali a parte do dano material em 10 vezes, leva lá a proposta para ele e me diga. O advogado, quando recebe uma proposta de acordo, ele não pode falar assim, não, meu cliente não vai querer, faz outra. Ele não pode fazer isso, ele tem que levar ao conhecimento do cliente. Sempre é o cliente que vai dizer se o acordo é viável ou não é viável para ele. O cliente, nunca pergunte pro advogado, doutor, eu devo aceitar? O advogado nem pode falar se você deve aceitar ou não, porque essa responsabilidade é sua. Você que sabe do seu bolso, você que sabe das parcelas que você vai pagar, você que sabe de tudo. Ele pode falar assim, olha, o acordo vai ajudar a estabilizar, não vai ter juros, não vai ter correção, é esse valor, ponto final. Vamos elaborar o acordo que a pessoa não vem depois querer reclamar outra coisa, reclamar sobre dano moral ou alguma outra coisa envolvendo esse mesmo fato. Ele vai amarrar o acordo para ficar só naquilo que foi combinado. Essa é a ideia do advogado, fazer essa análise desse impacto financeiro que eventual sentença vai ter. Tentar já discutir com a outra parte um eventual acordo, porque ele não fica restrito a falar só no processo. É troca de e-mail, às vezes o advogado já conhece o outro advogado que é da mesma cidade, já vai chegar e conversar, doutor, vem cá, vamos fazer um acordo. Pô, você sabe que não dá e tal. Ah, mas o cliente insistiu em pedir, eu acabei pedindo para ele. Tem várias coisas que podem acontecer, mas a conversa entre o advogado é reservada. Inclusive, nem pode colocar a conversa de advogado dentro do processo, senão é falta ética. Então o advogado vai conversar, vai tentar buscar um melhor acordo para você. De repente, volta uma outra contraproposta e fala, olha, tudo bem, meu cliente aceita tirar os danos morais, mas só aceita parcelar em 5. O seu advogado já não vai poder chegar assim, não, em 5 não dá, não tem como, já conversei com ele, é só em 10. Não, ele tem que levar para você a proposta. E
de repente você faz um esforcinho a mais e liquida a situação. E vice-versa, às vezes você tá do outro lado e já quer receber, já quer resolver, quer encerrar essa perrenga que vai ter na justiça, porque tem riscos e riscos. Você já viu nas aulas anteriores. E aí ele faz também, para você, a vantagem, né, o custo-benefício do advogado, ele fazer aquela análise estratégica antes de ingressar com a ação. E é verificar se a sua causa já está madura para levar para o judiciário. Porque às vezes precisa mais provas. Precisa ir buscar um outro documento que você nem tinha pensado e demora. Às vezes também tem custo e tudo mais. Se faltasse esse documento, conforme a estratégia que vai ser conversada com o advogado, poderia dar ruim no processo. Então ele vai fazer toda essa análise para você e vai te explicar o porquê que estamos pedindo esse documento. Por que a gente está pedindo, por exemplo, um estudo topográfico? Suponha que você vai entrar com uma ação demolitória. Você pode fazer isso lá no juizado? Se for de baixa complexidade, sim. Você entra com uma ação porque a pessoa colocou, é uma discussão de muro. Tem que derrubar o muro lá e construir outro. E aí você coloca um quê? Um estudo topográfico, que vai fazer as medições, vai avaliar conforme a matrícula do imóvel, e aí vai definir, olha, o muro, às vezes ele vai lá e vai fazer esse estudo e vai falar assim, o muro tá no lugar certo, vocês estão brigando aí à toa. Ah, mas no passado, o pai do meu vizinho vendeu pro meu pai esse pedaço aqui, e aí o meu muro tinha que estar mais para lá. E documento que você leva para a justiça? Se pela matrícula, pelas medições, que é um estudo topográfico feito por um engenheiro civil, que vai estar lá no processo, é um documento quase incontestável. Se você quiser fazer prova contrária, se você contratar outro topógrafo, tá arriscado você gastar dinheiro e dar o mesmo resultado. Tem muita coisa para acontecer. Então ele vai analisar se a sua causa está madura ali para levar para o judiciário, se vale a pena ou não vale a pena, ou se tem que trabalhar mais provas. Então esse é o custo-benefício de contratar uma assistência jurídica, porque é para trabalhar na defesa dos seus interesses. Qual o papel ético do advogado? Fazer a defesa técnica responsável, não alegar coisas que o juiz possa reconhecer como litigância de má-fé. É compromisso com a verdade. Ele não pode expor a mentira no processo. Ele não pode chegar e falar que uma prova é falsa, sendo que ela não é, só para empurrar o processo a competência comum, porque isso pode dar infração ética. Então ele tem uma atuação, por exemplo, conforme a regra processual. Ele não pode descumprir prazo, porque dependendo do prazo que você descumpre, causa um prejuízo para o cliente. Aí o cliente vai lá na OAB e reclama. E aí dá um problema, porque se causou prejuízo, já vai nascer uma obrigação de reparação lá no juizado especial civil. Então o advogado, ele tem aquela atuação conforme a regra processual. Ele não pode, se veio um prazo, lembra, se o seu processo não anda, não é culpa do advogado. Não estou defendendo a classe. Mas veja, o juiz intimou você para poder fazer uma manifestação. Tem um prazo, tá certo. A intimação vem no processo. Hoje, pelas regras, tem 10 dias para o advogado poder abrir essa intimação. E aí começa a contar o prazo. Claro, o advogado, ele tem outros prazos para poder cumprir. Porque quando a justiça manda em lote. Não manda um por dia, não manda assim não. Quando manda 10 de uma vez. E aí tem 10 para cumprir em um dia. Não nesse dia específico que manda a intimação, mas daqui a 10 dias, se ele não for agilizado em se organizar, ele vai acabar acumulando serviço, trabalhando até meia-noite. E é assim a vida hoje, né? Antigamente você tinha até às 6 horas para protocolar a petição e a manifestação lá no fórum. Agora, o processo eletrônico você pode fazer isso até meia-noite. Então, alongou o tempo, mas também aumentou o trabalho. Para todo mundo, até para a justiça. Porque agora o juizado você faz reclamação via e-mail. E você nem sai de casa mais. Antes era uma barreira, né? A pessoa fala, não vou lá porque demora. Não vou lá porque dá trabalho. Agora você faz isso por e-mail. Então imagina, mais do que triplicou o caso. Então o advogado não pode perder o prazo, para não ter consequência ética lá com a OAB. O juiz não tem prazo. A lei diz que vai dar sentença de embargos em 5 dias, vai dar decisão de mérito em 10 dias pela lei do juizado, mas eles justificam que tem sobrecarga de trabalho, não tá dando conta, e fica por isso mesmo. Não contrata mais gente, não faz mais nada. Então assim, o advogado não vai enrolar com o seu processo, tá bem? Então ele tem que agir conforme as regras processuais. E claro, ele vai visar a proteção dos seus direitos. Ele não pode chegar e agir contrariamente. Há exceções e exceções. Ô, doutor, mas aí você quer me complicar. Como assim? Pensa comigo. Se a parte contrária juntou uma ata notarial, que é um documento que tem fé pública, e ele conversou com você, e ele não tem a possibilidade de impugnar ela, de mostrar uma prova contrária, ele tem que reconhecer ela como verdadeira. Se ele não fala nada, já vai se presumir como verdadeiro. Então ele tem que falar que é verdadeiro. Não vai pegar, ler o processo depois e falar, o advogado está concordando com a prova do réu. Não, ele não está fazendo isso. Outra coisa, você perdeu o processo, começou a execução, o advogado te avisou, olha, temos o prazo de 15 dias para fazer o pagamento voluntário no processo, verifica para mim aí, tem possibilidade? Não tem possibilidade. O que o juiz vai falar no processo? Excelência, ciente da intimação, entretanto, não há possibilidade de qualquer pagamento neste momento. Ponto. Ele mentiu? Não. Ele tinha que mentir? Muito menos. Ele não vai fazer, excelência, me dá um prazo, o cliente está vendo. Não, existe o prazo, está cumprindo ali. Isso aí já foi explicado para você na conversa reservada e também nas nossas aulas anteriores as consequências da execução. Então
Então isso pode chegar, pode acontecer. Tem que ficar muito atento. O advogado tem um papel ético no processo, ele tem que agir com boa-fé processual. Ele é um auxiliar da justiça, ele não é um tumultuador da justiça. Então entenda isso. Ele vai fazer conforme. Às vezes pode não ser interessante do seu ponto de vista, mas é a forma que ele tem que agir. E você também. Você já recebeu a informação nesse curso que você também tem que agir com a boa-fé e a verdade processual. Você não pode falar que uma prova não existe quando ela está ali no processo. Não tem jeito. O juiz vai te dar uma litigância de má-fé. Então o advogado falando a verdade no processo evita uma multa para o cliente. A multa não é para o advogado, a multa é para o cliente. E em raros casos, excepcionais mesmo, daquele de 1 em 1 milhão, o advogado pode ser condenado junto em litigância de má-fé juntamente com o cliente. Mas é situações que não convém no seu processo, porque você já sabe como agir. Você não está aqui para fofoca jurídica. Isso você vê nos sites jurídicos aí da internet, que às vezes acontece. Procura no Google, de repente aparece alguma coisa. Quando a defesa pode ser suficiente, né? Sua autodefesa, quando os seus casos for simples, aí legal, vale a pena, porque não tem complexidade para você, porque não vai. O processo em si não é complexo. Você viu todas as etapas, uma a uma, e todas as nuances e insights durante esse curso. Mas o caso é simples, então tá tudo certo. Você pode litigar lá diretamente. Quando forem pequenos valores que não compensam gastar com advogado, isso pode ser suficiente para você, pode valer a pena. Quando você tem documentação clara, quando você tem provas claras e conclusivas, como assim, está muito claro isso que aconteceu dessa forma. Veja o nosso exemplo lá da contestação, da prática da contestação que nós tivemos. Você tinha uma câmera veicular. Quem mais poderia ter uma visão para mostrar ao juiz realmente o que aconteceu? Aquela câmera no seu carro. Então, quando a sua prova está bem clara, do tipo aquela mesmo, aquilo é uma prova premium, sabe? Quando o juiz não tem como refutar o teu caso, como julgar improcedente, é aquilo lá. Como, por exemplo, no caso da negativação indevida. Você não tem relação jurídica com a empresa, você tem certeza que você não tem, mas mesmo assim você foi negativado. Se foi por um estelionatário que pegou seus documentos ou fraudou uma contratação, isso não é problema seu, é problema da empresa que não se certificou de cuidar se era você mesmo que estava fazendo a contratação. Então isso também é uma prova muito clara. Para você valeria a pena entrar diretamente com o processo. E a ausência de controvérsia complexa. O que é controvérsia complexa? Quando a parte traz um monte de documento, que uma parte tem relação com o caso, a outra parte não tem, mas você sabe que você tem que impugnar, porque senão o documento é reconhecido como verdadeiro. Aí de repente o réu muda uma narrativa do processo, você não se ligou, e aí o juiz acaba desvirtuando a função que você queria que ele julgasse, por não trazer o processo no trilho novamente. Acontece, existe estratégia. Não pensa que você vai entrar com o processo e a outra parte vai ser boazinha e concordar com tudo. Não vai. Pode acontecer. Espero que aconteça dela ser boazinha e falar, não, realmente, puxa, causei um dano. Olha, quanto que deu? Deu tanto. Poxa, eu vou te pagar. Me desculpa. Puxa vida, não era a minha intenção. Sabe aquele caso do advogado condenado por litigância de má-fé? Às vezes esse aí também é aquele de 1 em 1 milhão. Que não tem controvérsia complexa, vale a pena para você. Se a parte já juntou um monte de documento e você não sabe nem por onde começar para impugnar aquilo, pode ser muito interessante você conversar com um advogado. Como analisar se você deve procurar um advogado? Bom, complexidade. Se é uma coisa que você não está entendendo o que está acontecendo, se você está sentindo um peixe fora d'água nesse processo, você sabe que vai ter o protocolo, a audiência de conciliação, a audiência de instrução, que você pode juntar provas até a sentença, que vai ter a sentença, que vai ter o recurso, que vai ter o cumprimento de sentença. Isso é a regra do jogo que você conhece. Agora, o que está dentro ali, o que está sendo discutido, se for complexo para você, não hesite, não pense duas vezes, vai conversar com o advogado. É o seu direito, é o seu patrimônio que está em jogo e pode acontecer de você ter necessidade de uma experiência técnica para poder te assessorar. Isso acontece. Não tem nada de errado. No meio do caminho você fala assim, quer saber? Eu estou precisando de ajuda. E aí você busca o advogado. Dependendo da situação, converse com o advogado. Como o processo já passou por uma boa parte, negocia honorários com ele. Ele não vai precisar sentar, estudar o caso, ele vai pegar e assumir da onde está. Se estiver bem no comecinho, ele vai te cobrar quase tudo de novo. Mas se estiver quase lá no finzinho, próximo de dar a sentença, negocia com ele. Porque lembra, o advogado, ele vende tempo. Ele não vende petição. Ele vende tempo. É o tempo dele. Ele é prestador de serviço. Ele tem que sentar, fazer as coisas. Quantas coisas você já fez que economizou um tempo? Põe isso na mesa, conversa com ele. De repente você consegue um desconto. Isso é muito frequente. Isso acontece. As pessoas procurarem para assumir o caso em andamento. Às vezes, na conversa, se estabelece, olha, vamos dar continuidade. Tá bom o processo. Olha, vamos pedir a extinção, porque olhando aqui, você faltou prova e agora já não dá mais. Não tem tempo hábil, a sentença pode sair a qualquer momento. Justifica para o juiz, ele vai fazer uma petição bem técnica, bem tranquila, para mostrar o motivo da desistência. A outra parte não precisa concordar no juizado, mesmo se ela tenha feito pedido contraposto. O pedido contraposto dela segue o acessório, né? O principal é o pedido, o dela é o
acessório. Se o principal não existe, o acessório morre. Então o pedido contraposto é extinto também. Aí dá tempo de analisar toda aquela documentação que foi trazida para ver se qual é o verdadeiro status do seu direito. Então, se for complexo, se você sentir um peixe fora d'água, não tente se nadar no oceano. Vai buscar um advogado. Pode ser interessante. Pode ser também que a parte junte um monte de documento que não tenha nada a ver com o caso e fique fácil. Olha, do evento 10 até o evento 30, essas provas não têm relação ao processo. Pronto, tá impugnado. O juiz vai ver. Mas se tiver relação com o processo, essa impugnação não vale. Você tem que dizer realmente por que não vale. Você pode fazer uma impugnação genérica? Pode. Se ela vai funcionar ou não, depende do caso, tá bem? O valor envolvido, se for um valor econômico que você não se sinta muito confortável, também vale a pena procurar um advogado. Se a existência de defesa técnica do réu for um empecilho para você, se o advogado escrever uma contestação e você já não vai entender nada, socorro, não vai tentar adivinhar o que está escrito, porque às vezes é uma estratégia que o advogado escreveu, porque no meio forense, o juiz que vai, o supervisor ou o juiz leigo, eles já entendem os termos, o advogado não é obrigatório a escrever petição simples para que a outra parte entenda, entende? Só a justiça é obrigada a dar uma sentença em linguagem que não seja muito formal, para o jurisdicionado, que seria no seu caso, entender a decisão. Então o advogado pode te complicar aí. Tem várias estratégias, o jogo é sujo, não vá te inocente, porque pode dar ruim. Então entenda, se você sentir desconforto durante o seu processo, pegue o advogado. A essa hora, estamos aqui 49 minutos do segundo tempo. Muita gente nem tá vendo mais essa aula. Já abandonou o curso faz tempo, mas você agora acabou de subir mais uns 5 ou 10 degraus na frente deles. Existe muita sujeira às vezes no processo. Existe testemunha que mente e você não tem como provar. Você sabe que a pessoa tá mentindo e não tem como desmentir, desvincular. Tem muita sujeira. Por isso que você tem que preparar muito bem o teu caso. Às vezes buscando o advogado para te orientar que prova que seja incólume, né? Tipo, seja incontrovérsia, que nenhuma testemunha vai conseguir quebrar ela. Você tem que pensar assim. É quase que um jogo de psicopatas um negócio desse. Não quero te assustar, mas é tranquilo. Tem muita gente de boa fé. Mas eu preciso te mostrar que existem o risco, existe o lado negro de um processo. Não é só coisa boa e achar que tudo vai dar certo. As pessoas, essa geração tá um pouco complicada. Temos que trabalhar a próxima para ter um país melhor. Bom, possibilidade de recurso. Se você vê que a coisa dificultou e pode ser que uma hora vai dar um revés ou que a outra parte possa perder e vá fazer um recurso, você já tem que ver se vale a pena contratar o advogado ou não. Como eu falei, suponha que aquele caso simples de R$500 do marceneiro que tinha que arrumar as portas. E sabe lá, ele arrumou dinheiro para pagar o advogado e não arrumou outras portas. Aí ele perdeu. O que acontece? Ele vai lá e pede gratuidade de justiça, diz que não tem comprovação de renda, junta documentos, o juiz dá a gratuidade de justiça e aí possibilita que ele faça um recurso para o tribunal sem pagar as custas e o advogado dele vai lá e faz o recurso. E aí você tem que arrumar um advogado para poder fazer a tua defesa, a tua contrarrazão. Aí você analisa quais são as razões que ele decidiu. Se você entender e fala assim, poxa, ele está repetindo a mesma coisa da defesa dele. Preciso do advogado? Não, não preciso. O que está em jogo aqui? Bom, se ele ganhar, eu não consigo ganhar. Se ele reverter, né? Se ele mudar o jogo, eu não consigo cobrar R$500 dele, que é o que vai ter o gasto aqui. Aí você fala, poxa, o advogado vai me cobrar para atuar no processo aqui, sei lá, um valor acima de R$500. E aí você fala assim, poxa, na pior depois se eu perder vai me custar menos, porque você vai contratar o advogado para poder fazer a contrarrazão de recurso para você, que vai te custar mais caro, mas o teu benefício econômico é diferente. Então, você deve procurar um advogado se o risco do seu prejuízo for muito maior do que o custo financeiro. Sempre, o custo financeiro é o que você está analisando nesse processo. Você teve um dano, entrou para cobrar. Se você vê que tem algum problema que pode te dar um prejuízo maior, você escolhe, vamos pegar o advogado, quanto que vai custar na balança final, eu abatendo esse valor do crédito que eu tenho para receber, quanto que vai ficar, será que vale a pena para você, será que não vale? Isso só compete a você dizer e só compete a você analisar uma documentação, o que você busca no processo. Não tem uma regra, é você que vai estabelecer se você vai contratar a pessoa ou não. Erros mais comuns ao ignorar assistência profissional: improcedência do seu pedido por uma falha técnica. Quando eu falo técnica, é uma falha técnica processual, é você não ter juntado uma prova, é, por exemplo, você perder o prazo do recurso. Essa é a dinâmica de um erro comum. É um pedido mal formulado, você pediu errado e ganhou só a metade. Não que você fez 10 pedidos e ganhou 5, não, você fez um pedido, mas o seu pedido poderia ter uma extensão de dano um pouco maior. Como, por exemplo, você se machucou naquele acidente de trânsito e teve uma luxação no braço, precisou tomar remédios, você esqueceu de pedir o remédio. Você fez fisioterapia, esqueceu de pedir fisioterapia. Você só olhou pro dano do carro e pediu o dano do carro e esqueceu de pedir outros danos que você teve. É um pedido mal formulado. Isso seria um pedido mal formulado. Dificuldade na execução de sentença.
sentença. Por exemplo, você não sabe nem por onde começar. Você pede uma coisa, o juiz não dá. Você pede outra coisa, o juiz não dá. Às vezes, o que o juiz está dizendo por que ele não dá? Porque de repente você está tentando pular uma fase? Porque você às vezes não apresentou o cálculo corretamente? Porque essa diligência já foi cumprida? Por exemplo, você pede o Bacen hoje. Aí no mês que vem você pede o Bacen de novo e o juiz nega. Aí passa mais 2 meses você pede o Bacen outra vez. O Bacen é aquela penhora de conta corrente do devedor, que é um convênio do judiciário com o Banco Central. Chama Cisbajude hoje em dia. Antigamente chamava Bacenjude. Então assim, ficou no nosso consciente, nosso costume o Bacen. Então é o Bacen. Você pediu o Bacen e o juiz não deu. E aí você começa a entender, poxa, tendo dificuldade. E aí quando você vê que a coisa não tá andando, volta lá na nossa aula da sequência das execuções ou vai buscar um advogado. Fique atento. Salve esse curso para usar no futuro. Lembra, esse curso é gratuito. Você pode ver quantas vezes quiser. E se você não entender, pergunta aqui embaixo. A gente vai responder para você. Relação entre conhecimento e responsabilidade. Bom, saiba, como eu falei, o curso ele te deu uma base, mas é uma base premium. Não é uma coisa genérica, não. Tem toda a nuance para você montar o seu processo. Qual é o raciocínio por trás da análise de provas, como é o comportamento em audiência, como você vai peticionar no processo, desde que no lapso de 0 a 20 salários mínimos. E além das recomendações, claro, que você já sabe se vai precisar de advogado ou não. O curso te ofereceu isso. Espero que conseguimos atender toda a sua ansiedade sobre realmente poder defender os seus direitos daqui para a eternidade, daqui até o seu fim de vida, que você possa orientar os seus familiares de como efetivamente fazer ou recomendar que eles façam esse curso para entender como que funciona, até porque você não vai poder entrar para reclamar um direito da sua esposa ou do seu marido, dependendo da situação, ou do seu pai ou do seu filho, dependendo se o filho é menor de idade, já não pode, você já sabe essas coisas. Você não pode ser advogado dos seus parentes, mas agora você tem condição de ter uma conversa um pouco mais elaborada com o seu advogado, um pouco mais elaborada no churrasco da família, e você tem uma base, tem um conhecimento para isso. Recomende esse curso para as outras pessoas, porque conhecimento só tem a agregar. E dependendo da situação, se você chega a esse curso naquela pessoa que não resolve problemas, ela já fala assim, poxa, vale a pena resolver problema do que ficar empurrando. Poxa, tem estratégia de negociação que eu nem sabia. Se eu tiver uma conversa franca com o credor, uma conversa franca mesmo, sabe? Quando você chega e fala assim, poxa, cara, o processo pode durar anos. Estou me propondo a pagar aqui em 12 vezes porque é a minha condição hoje, eu não quero fugir da responsabilidade. E você compreender que realmente isso pode, você colocou na balança, pode, não é o ideal, não é o justo, não é o que eu espero para você nos seus processos. Nenhum advogado espera para o seu cliente receber parcelado um prejuízo, de jeito nenhum. Mas se você vê que essa é uma possibilidade concreta, e se a conversa é franca, de repente a pessoa se torna seu amigo, de repente a pessoa faz negócios com você, de repente é uma oportunidade para conhecer outras pessoas e resolver os problemas. Às vezes você conhece um pouco mais da vida da pessoa e ela pode te pagar de outra forma. Às vezes essa parte que é ré, que te pediu parcelamento e você, poxa, numa conversa honesta e franca, ela pode te indicar clientes, ela pode falar assim, poxa, o autor é marceneiro, vou recomendar ele, deixa eu ver. Você já mandou o teu portfólio para ele e falou assim, poxa, vamos se ajudar. Você é um eletricista? Ok. Você tem serviço de referência para quem você prestou e tal? Porque se alguém precisar eu te indico. E olha, eu sou marceneiro, se alguém precisar me indica. Faça negócios, tire proveito da situação. Não olhe só como, puxa, é um prejuízo, que horror, o que aconteceu? Esse cara é um malandro, não quer acertar comigo. Veja a situação de um jeito diferente. De repente, novas possibilidades podem se abrir. O universo conspira pro bem, tá? Pro mal, ele conspira muito pouco. A decisão é sempre sua. Você que vai decidir se você vai entrar com o processo, se você não vai entrar, se você vai contratar o advogado, se você contratou o advogado, se ele apresentou uma proposta da outra parte. Sempre a decisão é sua. Você é que tem autonomia. Ninguém pode dizer pra você, olha, processa o cara lá, você vai ganhar, isso é causa-ganha. Lembra, causa-ganha. Nunca fale isso pra um advogado, porque não é ele que julga. E mesmo se for ele que julga, ele vai perguntar que prova você tem que seja. Se o seu vizinho falar que é causa-ganha, concorde, faça igual os médicos. Concorda, dá tchau e vai embora. Não discuta, porque... E não leva esse conhecimento raso, né, e superficial pra frente, porque isso aí é senso comum. As nuances... Agora você sabe que as nuances de um caso dependem das provas que aparecem. E se seu vizinho é organizado e você não se organizou, o caso dele foi procedente. E o seu, será que vai ser? Será que só com uma parte das provas do seu caso será procedente? E vice-versa. Às vezes o seu vizinho fala assim, poxa, meu caso não deu certo, é igual ao seu. E você olha pra ele e fala assim, mentalmente você responde, será que era igual mesmo? Será que não é você que é desorganizado? Então é mais ou menos isso. Lembra, sempre é sua decisão. É você que decide se ingressa, é você que decide se contrata advogado, é você que decide até se contesta. Se você não quer contestar, você também não precisa. Evidentemente, existem alguns reflexos para isso, que são a revelia, como
falamos lá na aula de contestação, da citação quando você não comparece no processo, são riscos, mas assim, tudo isso decorre das suas decisões, da sua proatividade ou não, de litigar ou apaziguar ou de conversar, da sua tolerância, depende de tudo. No fim, você é a autonomia, você quem decide. E lembre, faça uso consciente do sistema judicial, não entre com uma ação só para prejudicar a outra pessoa. Não é esse o objetivo do sistema de justiça. Pode acontecer de aparecer no processo alguma informação, porque sempre tem outra parte para manifestar. De que você está fazendo uma litigância predatória, como muita gente está fazendo contra bancos, abrindo um monte de ação aí, está tomando condenação porque é causa sem pé nem cabeça, ou que você está fazendo um assédio processual. Então, sempre, se você entende que você tem direito, que é injusto o prejuízo que você está suportando, você tem o direito, você tem a boa-fé, você vai ter as provas, a verdade sempre vai te acompanhar no processo, o juiz olha isso e a parte ré, às vezes, dependendo da situação, lembra, existem casos que não tem defesa. Aquela coisa de abrir a porta do carro ali quando está estacionado e outro carro vir arrebentar a tua porta, a culpa é de quem abriu a porta. Tá na lei, não tem o que fazer. Então, analise, faça uso consciente do sistema judicial. Você só tem a ganhar. E a importância da informação jurídica preventiva. Por que isso é importante? Bom, é o seu primeiro caso. Você não sabe como você vai resolver ele, qual é o desfecho que vai ter final. Você já não tem mais aquele conhecimento raso de que a causa é ganha. Você agora já tem consciência de que você pode evitar alguns conflitos antes que eles surjam. Você tem conhecimento que você pode evitar conflitos antes que eles surjam. E o que isso quer dizer? Por exemplo, no momento de uma contratação, você começa a ver que a coisa não está indo bem, você já tem conhecimento de que você pode juntar provas, separar tudo lá na sua pastinha virtual, mandar para o seu e-mail ou reunir tudo em um só local. Pode reunir no computador, no celular. Já falamos dos riscos de guardar no meio físico sem ter um amparo. Por exemplo, se o seu computador estraga, se o seu celular cai e perde prova, vai te dar um atraso de vida para conseguir de novo. Já sabe tudo isso. Você só tem que analisar, vale a pena litigar agora ou vale a pena tentar resolver o problema administrativamente? Você tem estratégias para fazer isso agora. Você aprendeu sobre isso. Se você foi pulando as aulas, você vai perder um monte de insight. Aí também você não se ajudou. Aí o que eu posso falar para você? Reveja as aulas. Do zero. Porque você perdeu um monte de coisa. Tem muita gente que é ansiosa. Fala assim, nossa, eu não gravei todas as aulas em um dia só. Eu fui acompanhando lá na edição e tem aula de meia hora, tem aula de uma hora. Assim, nossa, aula de uma hora. E chato, só vai ser chato se você realmente não quer aprender. Porque se você quer aprender, tá cheio de detalhes e de macetes, né? Dicas ouro, dica premium para você aprender alguma coisa. E se você foi pulando, você perdeu. Aí você não se ajuda. Então, tenta rever tudo de novo lá com paciência. Larga lá, parece um podcast. Larga lá em volume alto e vai ouvindo. Vai fazendo outra coisa. Não precisa ficar olhando pra tela. Fica tranquilo. Infelizmente, eu só falei isso agora, né? Mas lá na primeira aula eu falei, não anote. Todos os slides estão na descrição. Você pode puxar o slide se você quiser para você ler depois. Mas é uma coisa mais simples. Existem muito mais informações do que os slides. Existem muito mais informações do que o título da aula. Então não vai pensar que você vai ver contestação e é só contestação. Eu falei de pedido contraposto, fiz relação com a petição inicial, coisa que não tem no slide. Então fica atento. Você consegue agora saber se você vai buscar uma orientação para ingressar com uma ação antes. Por exemplo, ao conversar com o advogado, verifica se vale a pena. Você vai saber o custo, vai saber que provas você tem que fazer, se vai te custar. Por exemplo, naquele caso que eu falei sobre a demolição do muro, um estudo topográfico, olha, aqui na cidade não sai por menos de um salário mínimo. Existem variações de preço nesse país. Pode ter gente que cobra menos, pode ter gente que cobra mais, tudo depende. Às vezes, se você tem urgência, a pessoa vai ter que fazer isso em outros horários, porque tem funcionários, tem outras coisas, vai ter que apertar a agenda dela, vai acabar te cobrando um ágil para isso. Um ágil é um adicional, de repente ele vai lá depois das 6 fazer um estudo topográfico, e aí são coisas que vão te custando. Aí você analisa se vale a pena entrar ou não, para reduzir riscos e reduzir prejuízos, tentar um acordo ou deixar por isso mesmo. Você tem autonomia para decidir. Você agora já tem conhecimento e tem discernimento. São duas coisas diferentes. Conhecimento é o que você pode fazer. Discernimento é se você vai ou não fazer. Se vale a pena ou não para você fazer. Sempre, óbvio, ética no Poder Judiciário, boa-fé processual. Mas, doutor, você está falando isso quase todo slide. Sim, porque existe um risco de você tomar uma condenação por litigância de má-fé. Se o juiz descobre, você pega e pensa assim, né? Porque você, vamos dizer que você é a parte... Você não, suponha que a parte ré está assistindo o processo. E, de repente, ela resolve entrar com um monte de processo contra você. Entra com um, daí pede extinção. Entra com o outro, daí pede extinção. E você só anotando, né? Se você contratar advogado, é prejuízo material, porque daí ela entra com o processo e pede a desistência. Aí ela entra com outro processo e pede a desistência. E ela viu, você está contratando advogado, e o advogado não está trabalhando de graça. E aí ela entra com outro processo e pede a desistência. Olha,
nesse momento você está vendo que ela está agindo com má fé, ela está fazendo assédio processual. Você já tem 3 processos para comprovar isso, o que está acontecendo. Toda vez que você aparece no processo, ela pede desistência, e aí você pede e inverte o jogo. E aí você não inverte o jogo com um pedido contraposto, você entra com um processo autônomo, porque você tem autonomia, e se você entra com um pedido contraposto, ela desiste de novo. E lembra, o pedido contraposto é acessório, ele cai junto com o pedido principal. Então, se o réu agiu como autor com um processo contra você e você fez um pedido contraposto, ele vai pedir desistência de novo. Pode colar, pode não colar, pode cair em um juizado diferente, pode cair em outro. Ele pode até justificar para o juiz: olha, é porque eu ainda não tinha prova. Olha, o caso número A que eu entrei era sobre uma coisa. O caso número B era sobre outra coisa. E assim ele vai. Tem gente psicopata, tem gente do mal, e é uma coisa que eu preciso te falar. Existe isso, existe isso. Então, você, diferente dessa pessoa, sempre vai ter a boa-fé processual. Você não vai ter esse negócio de inverter o jogo para você contra uma litigância predatória, contra um processo de assédio processual, de uma coisa que a pessoa está pedindo sem pé nem cabeça, porque não vai se sustentar com o futuro. Mas é um dissabor que você vai ter. É uma tristeza com a raça humana que você vai ter que assimilar. E existe? Existe. O advogado vai te falar sobre isso se você tem uma conversa com ele. Pergunta assim: existe assédio processual? Existe. Quando que acontece? Pois é, eu tenho um caso assim. Tem uma pessoa que já entrou 3 vezes contra um processo comigo, 2 vezes contra um processo comigo, que não tem nem pé nem cabeça. Converse com ele, verifique, faça uma estratégia processual. Essa é a responsabilidade no ingresso das ações, é agir com boa-fé processual, não com uma litigância predatória, não para causar mal para outra pessoa. Não é para isso que serve a justiça. Ela serve para reparar algum dano. E no nosso caso aqui, do Poder Judiciário, no caso do Juizado Especial, ela é justamente para buscar conciliação. Ela é voltada para isso, para que as partes conversem, não para que as partes fiquem brigando ou que ela tenha que decidir para um ou para outro. É para buscar conciliação. Infelizmente, como já disse nas outras aulas, parece que essa ideia foi perdida ao longo do processo. O conciliador não se esforça, o juiz não se esforça na conciliação. Veja, a Lei 9.099 é de 1995 e ela já falava da conciliação. O Código de Processo Civil alterou o de 1913, agora para o de 2015, também fala da conciliação. Mas no dia a dia, a gente não vê isso. Só vê audiência de conciliação porque a lei mandou ter uma. Não vê as pessoas se empenhando em fazer conciliação. Não vê os advogados promovendo a conciliação. Não vê o conciliador promovendo a conciliação. Não vê o juiz se esforçando numa conciliação. Não adianta mudar as leis e não mudar a consciência das pessoas. Você é diferente. Você, quando vai para a justiça, não vai porque você quer ter razão. Você vai porque quer uma solução. Já indiquei para vocês um vídeo aqui no canal sobre a postura na audiência de conciliação. Tá aqui na descrição. De novo, vale a pena olhar outra vez. Vale a pena entender algumas estratégias para você buscar uma posição. Não tem nada de diferente do que você aprendeu neste curso, ao longo de todo o curso, de como agir numa conciliação. Mas lá dá um compilado mais didático, mais conciso, sabe? Para você entender como que é essa composição. Então, pense, sempre tenha ética, porque a verdade, a boa-fé, ela vai te acompanhar ao longo do processo. Você não tem riscos desnecessários. Evitando litígio desnecessário, você tem a paz. Paz não tem preço. Tente sempre conseguir resolver os problemas de forma extrajudicial. E qual é a minha mensagem para você? Além de agradecer pela sua paciência, como já estamos no 49 minutos do segundo tempo e você ainda aqui, eu só tenho te agradecer pela paciência e te falar que o conhecimento, ele gera autonomia. Eu busquei em todo esse curso trazer essas informações reais de como a justiça funciona. É claro, nós temos milhares de municípios, milhares de fóruns de juizado especial civil nesse país. Pode ser que algum juizado lide com uma situação diferente da realidade prática que eu tive. Esse é o filtro que você deve fazer. Suponha que você mora aí na região do norte ou na região nordeste e seja diferente de um costume aqui da região sul. Você tem todo o direito para comentar aqui e falar: doutor, você está errado. Rodrigo, você errou. Aqui está assim. Não é que eu errei, é que não dá para conhecer 27 estados da federação. Até dá se você viajar, mas não dá para conhecer todas as comarcas em vida e litigar em todas elas para conhecer como que funciona. Até porque juiz vem, juiz vai, juiz leigo entra e sai com tamanha facilidade, porque às vezes eles desistem de continuar, porque, como eu falei para vocês, é quase que um serviço voluntário. A remuneração deles é tão baixa que mal cobre custos quando tinha que ir no fórum presencialmente. Agora até não chega a compensar alguma coisa, mas às vezes o juiz leigo trabalha e não ganha nem um salário mínimo por mês e tem que julgar quase 30 causas. Então, veja, ele tá ali como quase um voluntário, só para ter alguma despesa básica ressarcida. E aí mudam-se as pessoas e acabam mudando costumes, porque juízes são removidos, o juiz
juiz hoje está no juizado, ele pode ir para a vara de família, ele pode ir para a vara criminal, ele pode ser promovido para desembargador, aí chega juiz novo. Sempre é uma dinâmica, isso sempre está mudando. Mas o que vale é a lei. A lei é que orienta como que se dá essa dinâmica para ela não ter tantas distorções. Então não fique triste ou chateado comigo, muito menos pulo da vida que eu falei alguma coisa que não corresponde à realidade da sua região, do seu fórum, porque existem nuances, entendam. Aqui seriam regras gerais, seriam princípios que você tem e pode utilizar, mas a regra de convivência entre pessoas, ela é universal. Se você conversar, tentar ter, não precisa ter empatia, mas apenas uma compreensão do que você está falando, o que você acredita que você tem direito. Tudo bem, peraí, só um pouquinho. Deixa eu assimilar essa informação, deixa eu trazer, vamos promover um debate. Mas hoje as pessoas estão só se odiando. Tá cada vez mais difícil. A polarização política acaba refletindo em amizades, inimizades, parentes que não se falam, e aí parece que todo mundo ganha um rótulo. E aí ninguém mais conversa, não tem mais tolerância, parece. Tudo é muito rápido e dinâmico. A vida hoje no celular tá tudo tão rápido. Você manda uma mensagem, você já espera que a pessoa responda. Às vezes manda mensagem para divulgar 10 da noite, é que ele responda 10 e 1. E aí dele se não responder, tá arriscado ouvir. Poxa, mas doutor, tô te pagando pra você me atender. Mas 10 horas da noite, jovem, fica um pouco complicado. Até os clientes que contratam as coisas estão sem paciência. Então imagina, se você vai para a justiça e demora todo esse percalço, fica mais complicado. Então você pode, com essa autonomia que você tem, esse conhecimento todo que você tem, você consegue discernir. Será que eu consigo resolver o processo de forma administrativa, de forma extrajudicial? Será que eu consigo resolver antes de entrar com uma ação? Será que eu entrar com a ação vai piorar a minha situação? Você tem capacidade para conseguir isso. Sempre agora, assim como mensagem final, saiba quando agir sozinho e saiba quando você precisa de ajuda. O advogado está ali para trabalhar na defesa do seu interesse. Ele jamais vai te prejudicar no processo. Pode acontecer algumas exceções? Pode. Mas eu não torço e eu tenho certeza que isso não vai acontecer com você. Você vai lidar agora de forma sozinha com seus problemas, vai conseguir resolver coisas que antes você entendia que não era possível fazer. E se você tiver alguma dúvida, qualquer dúvida relacionada ao curso, ou como, por exemplo, como eu posso formular uma proposta de acordo? Eu identifiquei que a parte não está muito disposta, eu fiz algumas propostas, ela ainda não aceitou. Vamos trabalhar nos comentários com a sua pretensão. Por exemplo, se você quer uma dica nova de como você pode agir, pode ser do interesse de outro colega que está assistindo o curso. Vamos trabalhar numa solução, vamos trabalhar numa premissa, em algo que pode ser aplicado para todos e de repente outros vídeos. Eu fico à disposição. Meu muito obrigado de coração. Se você assistiu todas essas aulas e chegou aqui até o final, eu só tenho a agradecer. Desejo muito sucesso na sua vida e até a próxima. Teremos outros cursos no canal. Espero que você se inscreva e acompanhe o nosso conteúdo. Ele é feito com muito carinho para todos vocês. Todos os nossos vídeos têm uma premissa fundamental conforme o nosso vídeo de orientação do canal, o nosso vídeo trailer, que é fazer você resolver problemas. É não depender. Não estamos aqui para vender serviços. Estamos aqui para mudar a sua vida, para te dar informação, para você ser uma pessoa melhor, uma pessoa solucionadora, uma pessoa que desenrola problemas e segue com a vida. É isso que precisamos. Meu muito obrigado e até a próxima oportunidade.